Em 1974, o sistema Rede Globo de televisão lançou uma novela intitulada O Rebô. Essa novela tinha como trilha sonora músicas compostas por Raul Seixas e Paulo Coelho. E uma delas muito importante, que vai ser a motivação para o vídeo de hoje, é a música chamada Como Vovó Já Me Dizia. E em um dos trechos da música há a seguinte afirmação: Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Obviamente ele está fazendo uma alusão às leis de Newton, mas será que essa afirmativa está completamente correta? É o que a gente vai verificar. A ciência busca explicações para os fenômenos da natureza, mas são explicações que visam um ideal de universalização. Ou seja, as leis que são aplicadas na Terra, elas podem ser aplicadas também em qualquer lugar no universo. No entanto, esse ideal de universalização, embora tenha sido uma busca almejada por muitos cientistas, foi uma saga e uma grande façanha que só alguns conseguiram contemplar. E o físico paquistanês Abdul Salam, prêmio Nobel em 1979, por sua contribuição na teoria unificada da força de interação fraca com o eletromagnetismo em partículas elementares, ele cita pelo menos 3 nomes que iniciaram a unificação e a universalização das leis da física. E o primeiro deles é no Afeganistão há cerca de 1000 anos passados, chamado Al-Biruni. Segundo ele, as leis que regem os movimentos na Terra, na Lua e no Sol seriam as mesmas. Muito tempo depois, Galileu Galilei afirmou que a lei que rege a projeção das sombras na Lua são as mesmas que regem a projeção das sombras na Terra. Somente em 1665, com a publicação do livro Principia de Isaac Newton, é que podemos ter uma forma sistematizada de unificação das leis que regiam o movimento celeste e o movimento terrestre. Isaac Newton foi capaz de sistematizar e matematizar a teoria que dava explicação aos fenômenos terrestres e celestes em um único conjunto de princípios e leis. E com isso ele pôde mostrar que não havia nenhum mistério entre o céu e a terra que não pudesse ser explicado através das leis da física. Obviamente, não são mistérios que existem entre o céu e a terra, mas apenas leis que regem o movimento dos corpos, sejam eles terrestres ou celestes. E as conhecidas 3 leis de Newton, associadas a outras leis, princípios, teoremas e lemas contidos no Principia, um livro de Isaac Newton, estabelecem os mecanismos pelos quais os corpos se movimentam. A partir dessas leis é que se construiu toda uma nova linha de pensamento visando a prever movimentos tanto de planetas como de objetos dentro do planeta Terra. Particularmente, a lei da gravitação, uma outra lei de Newton, veio contribuir fortemente para o entendimento do movimento de todo o universo. Através do entendimento da força gravitacional, é possível compreender a força que nos mantém na superfície do planeta e que essa força é a mesma que mantém a Lua em órbita em torno da Terra. Esta mesma força, a força gravitacional, é a força que mantém a Terra junto com a Lua circulando em torno do Sol. Mas também essa força atua fora do Sistema Solar, na Via Láctea, evitando que a mesma se disperse em bilhões e bilhões de estrelas e planetas e incontáveis moléculas e partículas que se encontram nessa galáxia. Isto porque estamos à borda desse aglomerado de estrelas a 26.000 anos-luz do centro da nossa galáxia e giramos lentamente. Essa mesma força gravitacional mantém unidas as galáxias do grupo local, que além de nossa galáxia inclui, por exemplo, Andrômeda, que dista cerca de 2.537.000 anos-luz da Terra, além de outras galáxias anãs mais próximas, como por exemplo a Nuvem de Magalhães. Este grupo local faz parte de um superaglomerado local de galáxias que está atraído pela mesma força gravitacional em uma região espacial superdensa conhecida como Grande Atrator, que está a 300 milhões de anos-luz da Terra, do lado oposto da Via Láctea. Essa força gravitacional ainda se estende para mais longe, mantendo unido todo o universo que está em constante expansão. E quem primeiro estudou de forma sistematizada e conseguiu estabelecer uma lei foi Isaac Newton, que estabeleceu a seguinte relação para a força que atua entre 2 corpos. A força ela é diretamente proporcional ao produto da massa desse sistema envolvido, ou seja, 2 corpos pontuais, dividido pelo quadrado da distância entre esses 2 corpos.
Há um fator constante multiplicando esse termo, que é a constante gravitacional. É interessante observar que essa lei específica ela fala de dois corpos pontuais, ou duas partículas, que estão distantes entre si. Mas essa expressão também pode ser utilizada para explicar a atuação de objetos reais. E uma forma de fazer isso é fazendo aproximações. E a aproximação que a gente faz é a seguinte: nós devemos considerar que a distância entre esses dois objetos reais seja muito maior do que o tamanho desses mesmos objetos. Por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua precisa ser menor do que o tamanho do diâmetro da Terra e o tamanho do diâmetro da Lua. E se a gente for fazer uma conta rápida, a gente vai verificar que a distância da Terra à Lua é cerca de 30 vezes o diâmetro da Terra e é cerca de 110 vezes o diâmetro da Lua. Então, por conta dessa diferença tão grande entre o tamanho dos dois planetas e a distância entre eles, é possível considerar que esses dois planetas estejam com a massa toda concentrada nesse ponto. Por outro lado, imagine a seguinte situação: você está de frente para o mar, ou seja, ao nível do mar, olhando para o horizonte. Ou imagine que você esteja em alto mar, olhando ao redor e não vê nada além da linha do horizonte. Ou que você esteja numa planície super vasta e ao redor não há nenhuma montanha e a única coisa que você vê é a linha do horizonte. Nestes dois casos, você em alto mar olhando o horizonte e você na planície vasta também vendo o horizonte, é possível entender que a Terra é tão grande que para o observador que está dentro dela, parece que ela é plana. Mas veja, isso não é a teoria do terraplanismo, que é uma loucura. A ideia aqui é mostrar que como é que a gente pode fazer que uma coisa tão grande seja vista como uma partícula ou um ponto. E para isso Newton usou a teoria das cascas. A teoria das cascas afirma o seguinte: qualquer objeto que esteja fora da casca esférica oca está sofrendo atração gravitacional como se toda a massa da casca estivesse concentrada num único ponto no centro dessa casca. O outro teorema afirma que dentro dessa casca uma partícula sofre força resultante nula. E se você estiver exatamente na superfície dessa casca esférica, a força gravitacional vai atuar da seguinte maneira: a constante gravitacional dividido por 2 vezes o produto da sua massa vezes a massa da casca esférica, como se essa massa estivesse concentrada num único ponto no centro dessa casca, dividido pela distância entre você e a casca, que nesse caso específico é a mesma distância que o raio. E se a gente se aprofundar um pouquinho mais na teoria newtoniana, nós vamos verificar que a velocidade de atuação da força entre dois corpos é uma velocidade infinita, ou seja, essa força atua instantaneamente em dois corpos ou mais. Por exemplo, se fosse possível mover a Lua rapidamente de um ponto a outro, a atuação da força da Terra à Lua é uma atuação que agiria instantaneamente, é como se a velocidade fosse infinita. E isso vai de encontro com o que nós temos de mais moderno hoje, que é o limite para a velocidade, que corresponde exatamente à velocidade da luz. Mas, independente disso, as equações de Newton elas fornecem previsões fantásticas a respeito do movimento dos corpos celestes e também o movimento dos corpos terrestres. E essas leis não devem ser desprezadas, embora haja ressalvas com relação a alguns pontos específicos na teoria. Mas depois de mostrarmos toda essa relação, nós verificamos que qualquer corpo, qualquer objeto que esteja na Terra ou fora dela, sofre atração gravitacional. E a pergunta que se faz é a seguinte: será que todo corpo lançado ao ar retorna à Terra? E para responder isso é preciso utilizar o conceito de conservação de energia. Baseado nas leis de conservação de energia, é possível chegar a uma equação que mostra que existe uma velocidade, chamada velocidade de escape, que faz com que o corpo que atinja essa velocidade escape da atração gravitacional e vá rumo ao infinito fora do sistema no qual ele estava envolvido. E essa velocidade não tem nada a ver com o tamanho desse corpo ou com a massa desse corpo. Essa velocidade tem a ver com a massa do objeto pelo qual o corpo é atraído e com o raio do objeto pelo qual o corpo é atraído. E a relação é a seguinte: a velocidade de escape ao quadrado é 2 vezes a constante gravitacional multiplicado pela massa do objeto que está atraindo, dividido pelo raio do objeto que está atraindo.
Atingindo essa velocidade, o objeto consegue vencer o bloqueio da força gravitacional e sai pelo universo até que ele seja capturado por uma outra força gravitacional. Portanto, contrariando um pouco a Raulzito e Paulo Coelho, se subiu tem que descer? Mais ou menos. Na verdade, a velocidade de escape mostra que é possível atingir essa velocidade e vencer o obstáculo da atração gravitacional. Bem, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever para você continuar recebendo mais conteúdos como esse e faça parte dessa rede, comente, deixe seus comentários, as suas sugestões para que eu possa aprimorar e melhorar cada vez mais o conteúdo desse canal. E até a próxima!